Oi, meu nome é Camila Paiva e eu sou professora de matemática. Esse meu rostinho já não é mais tão estranho para vocês, né? Faço parte da rede de professores de Pernambuco. E tô aqui para falar com vocês de um assunto que vocês mais se assustam, mas eu vou dizer a verdade. Normalmente são as questões mais fáceis. Primeira dica de hoje, você vai assistir a aula e parar para tentar fazer a questão sozinho. Depois você continua para ver a resolução. Em um segundo caso, você vai tentar fazer essas questões sozinho e ver se você entendeu a interpretação. Para a gente viver no dia a dia de hoje, precisamos ter muita interpretação de texto e leitura. As provas que farão ao longo desse ano precisam muito dessa sua leitura. Vocês perceberão que praticamente nada de matemática eu farei hoje, mas eu espero muita interpretação, análise e atenção do meu aluno, do nosso aluno, da nossa rede de aluno. Vamos lá? Qual seria o assunto de hoje? O que será que tanto cai nos vestibulares? Melhor dizendo, será que tudo que a gente ensina aqui nesse Prepara só cai nos vestibulares? Será mesmo? Será que não está em tudo que a gente vê? Por exemplo, hoje a gente está falando muito de vacina do Covid. O que será que nós vamos falar? Hoje eu vou pedir a vocês análise e interpretação dos gráficos. Os gráficos estão a todo momento na rede social, na sua conta de luz, na sua conta de água, em uma propaganda, até mesmo no seu plano de estudos, não é verdade? Então, esse gráfico aqui é um gráfico de barras. E ele está falando, ele sempre vai ter um assunto, tema, um título e o que a gente vai estudar. Nesse caso, eu estou estudando tipos de vacina e quantidades de vacinas aplicadas. Então, a gente tem que saber leitura de gráfico. E eles são tão fáceis e importantes. E outro detalhe, quando vem gráfico para a gente, significa que tem muita informação. Quando temos muita informação, a questão é fácil, vai pedir pouco de você. Então, pare de fugir quando você vê um gráfico. Pense assim, oba, a questão é fácil, eu vou acertar. Outros lugares que a gente vê muito gráfico, onde será que tem muito? Naquilo que vocês não saem. No tal da... Onde será que tem gráfico também? Toda vez que você abre um telejornal, aparece um gráfico. Aparece gráfico de vacina, gráfico de casos, gráfico de morte, gráfico de investir na bolsa, gráfico de inflação. Tudo na base de gráfico fica mais fácil. Até porque gráfico nada mais é do que a gente colocar na forma de desenho os nossos números, os nossos dados. Olha só. Mortalidade do Covid é um gráfico também de barra, só que está na vertical. E um detalhe, aparece na TV direto, não é verdade? Outro lugar, o que mais vocês assistem mais do que TV? Hoje em dia, se não for videogame, é na rede social. Vocês já repararam lá que no tic-tic do Instagram tem a sua visibilidade e seu engajamento? Quem não reparou, dê uma olhadinha, que também tudo é base matemática e gráfico, viu? Olha só, a visibilidade de um Instagram. Lá vai mostrar quanto tempo você fica na internet, quais são as pessoas que engajam o seu Instagram, se você tem mais público feminino, masculino, de São Paulo, de Recife, de Petrolina, de Paulista. Tudo na rede social mostra um gráfico para você. Olhe lá nas suas configurações. É importante você saber usar aquela rede social que você tanto gosta. Tudo da gente é na base de gráficos. Por quê? Porque quando a gente desenha fica muito mais fácil. Então, a partir de agora, você tem um trato com a gente. A gente quem? Nós, professores de matemática da Rede Pernambuco, não é verdade? Você vai passar a gostar quando as questões têm um gráfico. Porque vai te ajudar muito. Você só precisa de calma, nem muito tempo, uma interpretação de texto. E vamos resolver algumas questões de gráfico nas provas do Enem. Tá certo? Vamos agora ver algumas questões de vestibulares com análise de gráfico. E eu sei que você está aí pensando, e ela não vai falar do primeiro grau? Ela não vai falar da exponencial? Eu não vou falar da função logarítmica? Eu não vou falar da função do segundo grau? Não, não é esse o assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é como a gente consegue analisar uma questão e representar na forma do gráfico. Então, a gente não precisa decorar todas aquelas regras. Seriam importantes você ter um breve conhecimento.
Mas se não tiver, alguns detalhes na questão, resolve ela. Mas eu vou colocar alguns aqui para você. Eu adoro quando cai assim na edição. Vou colocar alguns aqui para vocês verem. Primeiro grau, segundo, exponencial, logarítmica, mas eu tenho certeza que essa altura do ano vocês já viram tudo isso. Vamos fazer algumas questões do Enem, da qual você precisa de interpretação de gráfico e de texto. Combinado? Olha essa. E o que são gráficos? Gráficos são estruturas visuais que representam informação. Isso é feito em desenhos, símbolos, formas e carregam significados. Eu sempre gosto de dizer, quando está desenhado, fica mais fácil da gente entender. Existem vários tipos de gráficos. Eu posso ter o gráfico de colunas, porque é para cima, de barras, que é na horizontal, gráfico de setores, que vocês gostam de chamar de gráfico de pizza, né? Gráfico de linhas. Infográficos, que tem informações, desenhos e características. Gráfico por áreas, gráfico por rede. Aí vocês estão aí pensando, ela não vai falar dos gráficos do primeiro grau, do segundo grau, da exponencial, da logarítmica? Não, não vou, até porque esses assuntos já foram vistos, ou espero que vocês vejam. Eu estou falando agora quando uma questão vem na base de gráfico para a gente responder. E todas elas vai exigir de você uma bagagem interpretativa. Vocês vão ver que praticamente eu não vou fazer números, no máximo uma regrinha de 3 para ajudar. Vou começar a passar as questões. Quer que eu a dica da gente? Para a questão, tente resolver, depois veja a nossa interpretação, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Questão Enem. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de substâncias existentes no corpo de um indivíduo para melhorar sua defesa. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Bora lá? Eu tenho uma quantidade, aumenta essa quantidade e ela volta ao normal. Veja que o texto diz exatamente o que é para você fazer. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância, ela já tem essa substância, ela vai aumentar e voltar ao normal em seu organismo. A quantidade de substância do organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser descrita nesse gráfico. Então, eu vou mostrar 5 gráficos a vocês e a gente vai interpretar esse texto. Lembrando o que é que o texto diz? Que a pessoa já tem uma substância, toma o remédio, aumenta a substância e volta ao normal. Vamos ver os gráficos? Olha esse. Eu já tenho a minha substância, ok. Aumentou, desceu um pouquinho, mas não voltou ao normal. Então, essa não pode ser. Tá ótima essa. Tomei uma substância, aumentou e estabilizou. Ela não voltou ao normal, ela estabilizou. Então, essa também não pode. E essa daqui, que nem substância tem no meu organismo. Quantidade de substância tá aqui. Nem tem substância no meu organismo. Ele diz que eu tomo e volto. Mas não tem quantidade. Ele tá dizendo que eu tô 0 de substância, tomo o remédio e 0 de novo. Não foi isso que o texto disse. Olha essa aqui. Eita, a letra D ficou aqui embaixo. Mas vamos aqui analisar o gráfico. Tenho uma substância, tomo, o remédio age e volta ao normal, ó, na mesma linha. Me parece interessante. Vamos ver a letra E. Toma a substância e cai. Em nenhum momento o texto disse que caía, o texto disse que subia. Então, perceba que a única alternativa que interpreta o texto é a letra D. De é muito demais, esse prepara para vocês. Não é verdade? Viu como é fácil? Só precisa ter calma, atenção e ler o texto direitinho. Por favor, nada de preguiça de ler os textos, não é verdade? Essa eu gostei bastante. As frutas que antes comprávamos por dúzia, hoje em dia compramos no quilograma. Na balança, pesamos. Existem também variação dos preços de acordo com a época dessa produção. Então, tem fruta que ela vai ter mais quantidade na época da produção dela. Aqui na nossa região sempre tem uva e manga, né? Considere que, independente da época, a variação do preço de uma certa fruta custa R$ 1,75. 1 quilo custa R$ 1,75. Dos gráficos a seguir,
o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Qual é o gráfico que representa a compra desse produto em quilograma? Cadê o gráfico? Vamos olhar esses gráficos. Na letra A ele diz, não comprei nada, não gastei nada. Até aí tudo certo. Comprei 1, gastei 1,75. Se eu tivesse comprado 2, eu deveria ter gasto 3,50, dando a mesma proporção. E o gráfico não está mostrando isso, ó. Está fora. Então, não pode ser a letra A. Até porque, quando você compra mais, você gasta mais, é proporcional. Tem que ser uma reta, tá? Letra B. Ele diz que eu não compro nada e já gasto 1,75. Tá doido, é? Não leva nada e já gasta 1,75? Não pode ser a letra B. Não, esqueci de colocar não aqui. Na letra C, ele tá dizendo que é exponencial, que é alto. Que se eu comprar o dobro, é como se eu gastasse muito mais do que 3,50. Então, também não pode. Porque, ó, quando dá uma curva, ele está potencializando a situação. Então, não pode ser essa. Vamos analisar a letra D. Ele está me dizendo que se eu comprar... Eu gasto 1 aqui, ó. O gasto tá aqui, aqui é a compra. 1 eu não gasto nada. Se eu comprar 1 quilo dessa fruta, eu não gasto nada. Se eu comprar 1 quilo dessa fruta, eu não gasto nada, é? Que coisa boa, então eu vou comprar essa fruta. Claro que não, não pode ser. Agora vamos ver exatamente a letra E. Se eu compro 1 quilo, eu pago 1,75. Se eu não compro nada, 0. Olha aqui, se eu comprasse 2 quilos, daria exatamente 3,50. Perfeito, até porque quando você compra mais, gasta mais, ele dá uma reta. Começando do 0, porque se eu não compro nada, eu não gasto nada. Então, a letra E fica correta. Viu? Como é simples e prático resolver as questões. Vou lembrar, curvas é quando a gente estava vendo exponencial, lembra? Então, cresce muito rápido, por isso que não era uma curva aqui, tá bom? Próxima questão. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas, 3 de 200 e uma de 350. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Cadê o gráfico? Olha o gráfico aqui. Não ficou legal eu escrever aqui. Vamos apagar. Então, vou colocar aqui 2 de 100, 3 de 200 e uma de 150. Vamos analisar quanto custou? A de 100 custava quanto? 1,70. Mas eu não vou colocar uma, eu vou colocar 2, ó. A gente tá aqui na de 100, sobe. Só que ele disse no texto que queria 2. Então, 2 vezes 1,70. Que vai dar 3,40. De 200, quanto é que custou de 200? 2,65. Duas não, são 3. Deixa eu apagar, porque tem que ficar legal no vídeo. 3 vezes 2,65. Que vai dar 7,95. E uma de 150. Quanto é que custa de 150? Uma de R$4. Então, uma de R$4. Vem aqui e coloco 4. Vamos lá. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Me disseram que não pode contar nos dedos. Pode sim, gente. O que você pode fazer é o melhor tipo de conta para você. 3, subiu 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. Será que tem essa alternativa? Vamos ver. Tem alternativa 15,35? Tem. Temos alternativa 15,35. Era uma questão de gráfico. Usei multiplicação com números decimais e era uma questão fácil. Tá vendo que você não deve fugir das questões de gráficos? Elas estão aqui para ajudar vocês. Tem muita informação. Significa que é fácil. Letra D. De demais estar assistindo essa videoaula.
E vamos para a última questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir que apresenta a evolução total de vendas em reais de um certo medicamento. Vamos lá ver? Então, ele colocou as vendas de um certo medicamento. De acordo com o gráfico, preste atenção no gráfico, os meses que representam, respectivamente, um maior e um menor. Eita, eu só vou ver isso só, gente. Parem de fugir quando for uma questão de gráfico. Você só vai ver quem for o maior e quem for o menor em vendas absolutas de remédio. Quem foi o maior? Vamos lá. Passar uma linha aqui no maior. Epa, tá me parecendo que é esse aqui, né? Quem foi o menor? Vamos pegar por baixo. Esse aqui, né? Maior junho, menor agosto. Qual alternativa que tá com o maior junho e o menor agosto? Março, abril, março, agosto, setembro, junho e setembro. Eita, olha ela aqui. Junho, o maior e agosto, o menor. Marcando a alternativa E. Tem que ser respectivamente, tá? Tem que ser na ordem com que ele pediu. Primeiro junho, depois agosto. Cuidado com essa palavrinha. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Viu, pessoal, como as questões de gráficos, elas são muito fáceis. É só você prestar atenção, interpretar e ler a questão. Nas questões de vestibulares, é muito importante a leitura. Aliás, não é só no vestibular, né? Leitura é importante para tudo. Espero que vocês tenham gostado. Já estou com saudade de vocês. Beijo! Sucesso na vida profissional, pessoal de vocês.